Ei pessoal, meu nome é Ellen, eu sou voluntária aqui do Paul Stevens Spirit Center. Eu vou dar um tempinho porque a gente começa daqui a um minutinho, mas eu já vou deixar o vídeo ligado porque aí eu vejo as pessoas que vão chegando, tá bom? Então hoje o que a gente já vi que tem gente que já chegou, tudo bom? Boa tarde. Hoje o nosso tema vai ser Onde está o teu tesouro? Boa tarde, Rodrigo, seja muito bem-vindo. Eu vou dar mais um tempinho, no meu tá faltando um minutinho só e eu já começo. Então hoje eu tenho alguns recadinhos para dar, acho que eu já vou dando os recadinhos à medida que as pessoas vão chegando. Então, primeiro, um feliz ano novo para todo mundo, porque esse é a nossa primeira reunião de 2021. A gente tirou uma folga desde o Natal até agora e a gente está retornando, mas eu queria lembrar que durante o mês de janeiro as nossas palestras vão ser só as palestras em inglês e que depois em fevereiro a gente vai voltar com a preleção em inglês também, né? Porque agora é só português, eu não sei se eu falei português ou inglês, agora é só português e em fevereiro vai ser em inglês e também aquela sessão que a gente faz às 4 horas, que a gente chama de sessão doutrinária, que as pessoas podem participar, podem conversar, diferente dessa modelo aqui que vocês estão escutando e vocês só vão mandar opinião pelos comentários, né? E outro aviso importante é que as reuniões presenciais, o Paul Stevens Spirit Center está dependendo das resoluções do Community Center que a gente se reúne. Mas tem uma notícia boa que quando retornar o presencial, que a gente ainda não sabe, mas a gente vai colocar nas nossas mídias sociais assim que a gente souber. E quando voltar, nós vamos estar transmitindo as preleções no Facebook, porque foi muito benéfico, várias pessoas que não podem ir presencialmente ficaram muito felizes de a gente ter esse formato online, né? Então isso foi uma coisa que a gente aprendeu, foi um ganho positivo com o Covid, né? Eu tô vendo que o Rodrigo gostou disso aí, né? Então vamos agora que já deu o nosso tempo, né? E eu já dei os recados, né? Que a gente vai ser só português até fevereiro e a partir de fevereiro a gente assume as outras. Vamos nos concentrar e nos conectar para a gente poder começar a nossa reunião conectada com os nossos mentores, né? Então vocês podem manter o olho fechado ou aberto, eu vou fechar o meu porque eu me concentro melhor assim, tá bom? Então vamos respirando profundamente e relaxando onde nós estivermos sentados. Vamos nos conectando com os nossos mentores pessoais, nossos espíritos protetores, agradecendo a eles por todo o carinho que eles sempre têm conosco. Vamos pedindo aos nossos espíritos protetores que nos ajude a elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e que a gente se conecte com os mentores desse trabalho e do Paul Stevens Spirit Center, que eles possam nos ajudar no dia de hoje a elevar ainda mais os nossos pensamentos até os espíritos que trabalham pelo bem do nosso querido planeta Terra e pelo bem universal, nos conectando com Jesus e com Deus, nosso Pai, agradecendo imensamente por essa oportunidade de estarmos vivos e aprendendo nessa vida, por toda a proteção e amparo que a gente sempre recebe, e pedindo a Deus que nos inspire, nos ilumine e amplie a nossa capacidade de compreensão, para que a gente possa realmente compreender e aplicar aquilo que Jesus veio nos trazer. Então fique conosco, que assim seja. Graças a Deus. Então, como eu disse, o nosso tema hoje é Onde está o seu tesouro?
E esse tema é baseado em Mateus, capítulo 6, nos versículos 19 a 21. E também eu estou usando o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, é no capítulo 25 e nos itens 6 e 7. Eu também estou usando esse livro aqui, que eu não sei se vocês conhecem, que é Saúde Existencial, do Alírio de Cirqueira Filho, porque ele tem muito a ver com esse capítulo 6 de Mateus, e que fala essa parte quando Jesus fala que onde está o seu tesouro, está aí também o seu coração. Então, o que a gente vai fazer hoje, a gente vai ver se a gente sabe onde é que está o nosso tesouro, porque parece às vezes que a gente sabe, mas quando a gente vai ver de verdade, às vezes a gente ainda não sabe onde está o nosso tesouro. Eu vou começar lendo a passagem, tá? No Evangelho segundo o Espiritismo, que é a passagem da Bíblia da parte de Mateus, né? E ele fala o seguinte: não acumulem tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes irão consumi-los e onde os ladrões os desenterrarão e roubarão. Acumulem tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes irão consumi-lo e onde ladrões não entram, nem roubam, pois onde estiver o tesouro que possuem, aí também estará o coração de vocês. Então essa é a tradução desse livro aqui, né? Se você vai ver na Bíblia é um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo. E como todo ensinamento do Cristo, existem vários jeitos da gente ver Normalmente a gente vê esse trecho falando das coisas materiais, não é verdade? Que os tesouros da terra, né, que são ligadas à terra, são os bens materiais. Mas a gente vai ver que os tesouros ligados à terra pode ser várias coisas, né, que a gente valoriza e que está ligado com aspectos que não são os aspectos espirituais e que às vezes não são o melhor para a gente, né? Então, nessa parte do que Jesus falou, a palavra tesouro, ele usa no sentido daquilo que a gente valoriza. Então, eu vou perguntar para todos vocês que estão aí assistindo, vocês sabem o que vocês verdadeiramente valorizam na sua vida? Provavelmente vocês vão falar que sim, né? Eu também pensava assim, até o dia que eu fiz um exercício, que se vocês procurarem na internet, é um exercício para você identificar os seus valores. Vocês vão achar. Depois eu vou explicar como é que faz se vocês quiserem fazer. Eu descobri e eu aprendi que existem coisas que nós valorizamos, mas nós ainda não vivenciamos. Então a gente valoriza, mas aquilo não está na nossa vida ainda. A gente acha importante, mas a gente ainda não consegue vivenciar. E tem valores que nós não só achamos importante, mas nós já conseguimos incorporar aquilo no nosso dia a dia e a gente vivencia aquilo. O Rodrigo está falando, espero que sim, né? Pois é, então, isso é um exercício muito válido, porque todo início de ano a gente tem uma impressão de que está começando uma coisa nova, não é verdade? Apesar de que simplesmente passou de um dia para o outro, a gente tem uma impressão, não sei vocês, mas eu estou falando de mim, de que você tem uma nova oportunidade, está começando fresco, um ano novo. E é uma excelente oportunidade para a gente refletir naquilo que funcionou para a gente no ano que passou e aquilo que a gente pode melhorar, né? E eu já falei isso antes, que é muito importante que nós tenhamos não só metas para nossa vida, como por exemplo, eu quero ter filhos, ou eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero ter esse tipo de emprego, eu quero ter esse tipo de negócio, eu quero ter meu próprio negócio. Além dessas metas aqui do nosso dia a dia, da nossa vivência, é muito importante a gente aprender a ter metas espirituais, metas com relação ao nosso crescimento espiritual, que não é uma coisa comum. Eu não sei se vocês já fazem isso, mas não é uma coisa comum. E essas metas espirituais
podem ser coisas simples que vai ajudar a gente a progredir um pouco mais. Lembrando que a gente tem que ter paciência com a gente e não ficar julgando com um chicotinho, né? Que nossa transformação tem que ser uma transformação amorosa, né? Em vez de com muita dor, né? Então a gente tem essa possibilidade de estabelecer metas espirituais para nós mesmos. Então talvez, quem sabe, esse não é uma oportunidade de você ver aonde que é que você está colocando a sua energia. Porque o que é que nós temos de mais precioso na nossa vida, além da vida mesmo, né? É o nosso tempo, não é verdade? É a nossa energia, é onde que a gente põe a nosso foco. Esses são tesouros que a gente tem. E quando a gente faz essa análise dos nossos valores, que eu vou explicar, para saber se a gente está vivenciando ou não, a gente vai ver aonde que é que nós estamos colocando nosso foco, nossa energia, o nosso tempo, e ver se isso está de acordo com aquilo que a gente quer realmente pra gente, né? Então o exercício é o seguinte, você separa 1 hora, provavelmente vai ser menos que isso, e você vai listando tudo que você faz durante a semana. Então, por exemplo, segunda-feira eu acordo, faço uma oração, depois cuido da minha higiene, né? Depois eu posso fazer uma meditação, um exercício físico, e você vai listando aqui. Depois vou para o trabalho, depois almoço, blá, blá, blá. Você vai listando segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Se for a mesma coisa que você faz todos os dias, fica mais fácil. E depois chega o final de semana que você tem diferentes coisas que você faz. Você escreve mais ou menos o que você faz. E você pode expandir isso para 1 mês, porque às vezes tem coisa que você só faz em 1 mês, 3 meses, 6 meses, não importa, 1 ano. E depois você dá um passo para trás e você começa a olhar. Onde é que eu dou mais atenção? Então, desculpa, você pode, antes de fazer isso, pensar assim, o que é que eu valorizo? Por exemplo, eu dou valor à minha saúde, à minha família, eu dou muito valor à minha espiritualidade, etc, etc. Você vai fazer uma listinha. E depois você vai olhar aquela listinha que você tem e ver quanto tempo você está dedicando para cada coisa. E não é só o tempo, tá, gente? É a qualidade dentro daquele tempo. Porque às vezes você dedica muito tempo, mas é sem qualidade. E aí você vai conseguir ver os valores que você está vivenciando e os que você não está. Então, por exemplo, uma pessoa que fala assim, eu valorizo demais minha saúde. Eu acho saúde uma coisa importantíssima. Aí você vai ver o dia a dia da pessoa, ou conversando com a pessoa, e você fala assim, mas você toma água? Não, nada, eu tomo um copo de água, é o suficiente. Mas exercício físico, assim, você faz com regularidade, né? Porque você dá muito valor para sua saúde. Não dou não, isso é quando eu tenho tempo, blá, 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 blá. E o que você come? Você escolhe o que você come? Ah, não, eu não me preocupo muito com isso, não. Eu acho isso aí, né, muito assim, eu não me preocupo com isso. E aí você fala assim, olha só, então, talvez você ache isso importante, mas é uma coisa que você aspira, não é uma coisa que você vivencia. Então, tem valores que a gente não vivencia aquilo, porque se essa pessoa realmente valorizasse a saúde, você pode ter certeza que no tempo daquela pessoa ia ter tempo para escolha daquilo que a pessoa come, a prioridade de tempo e de dinheiro na saúde, entendeu? Vai fazer consulta no médico regularmente, né, para ver os níveis sanguíneos. Então, são coisas que às vezes a gente nem se dá conta. A gente acha que a gente valoriza a nossa saúde, por exemplo, e a gente vai ver na hora que a gente escreve no papel, por isso que eu acho importante escrever. Você fala assim, gente, mas eu não dedico nem tempo e nem um pouco tempo, às vezes não tem qualidade. Então, faz esse exercício para vocês verem. Porque o que o Alírio de Cerqueira Filho fala? Ele fala que existem 3 categorias de valores que a gente tem, que são tesouros, vamos dizer assim, né? E eu vou fazer aqui, porque eu não tenho... Ele fez um triângulozinho assim, e no topo aqui do triângulo são valores relacionados ao ser imortal, valores eternos da sua alma. Ele está aqui no topo do triângulo. E ele falou que aqui na base, né, desse lado e desse lado,
você tem os valores do fazer, de coisas que você faz, profissão, voluntariado, etc, esporte, etc, etc, e os valores relacionados com as coisas que você tem, a busca de mais conforto, etc, etc. Ele fala, e eu concordo com ele, a gente acha isso nos livros espíritas e na doutrina espírita, que não tem nenhum problema. O problema não é você ter coisas. O problema é o apego que você pode ter a isso e você dá isso mais importância do que realmente tem. Então não tem problema, você pode ter... Eu gosto de casa confortável, eu gosto de coisa bonita. Então eu gosto ter uma casa confortável. Quando eu não posso ter uma casa confortável, eu tenho que trabalhar minha felicidade mesmo assim, entendeu? Eu gostaria de ter tal carro, mas se eu, no momento esse não é aquilo que é para mim nesse momento, eu tenho que aprender que aquilo não é o mais importante na minha vida, né? Tem outros valores que são mais importantes do que aquilo ali. Então, como a bibliografia espírita e ele também, o Alírio de Siqueira Filho, fala, não tem nenhum problema você ter coisas ou fazer coisas. O importante é estar tudo alinhado com o ser. E se a gente pegar isso que ele fala nessa saúde existencial e a gente colocar sobre aquilo que o Cristo fala e que o Mateus relata no capítulo 6, pega o capítulo 6, é muito legal. Se você for Bíblia online, qualquer coisa, você vai ver o que ele fala no capítulo 6. E Jesus começa falando, vou pegar aqui e fazer uma colinha, só para não errar, né? Ele fala sobre as aparências. Ele começa falando pra gente, quando a gente for fazer uma caridade, a gente não deixar que a mão esquerda veja o que a mão direita está fazendo. Então, que a gente tem que trabalhar aqueles valores internos, a gente está fazendo aquilo pela razão correta, né? Pela razão de você estar contribuindo com outro ser humano ou com uma causa e não por nenhum outro motivo externo àquilo. E ele continua falando da nossa maneira de... Então ele começa falando do fazer, né? Quando você vai fazer uma caridade, né? Fazer um voluntariado, ou você vai fazer qualquer coisa, ele muito claramente ele fala, não se apegue às coisas que são exteriores. Faça de forma que só Deus sabe aquilo que você está fazendo. Tudo bem que as pessoas externas vão ver alguma coisa, mas assim, a sua atitude interna tem que ser alinhada com Deus, né? Com os valores eternos que a gente tem. Então, ele está falando sobre o fazer, que tem uma forma de você fazer, que é com um propósito. E eu estava escutando uma entrevista do Daniel Goleman, não sei se vocês conhecem, ele é um psiquiatra, se eu não me engano, e ele escreveu um livro, Inteligência Emocional, que vocês devem ter ouvido falar, mesmo que vocês não tenham lido. É excelente livro, eu recomendo. E o Daniel Goleman, ele não tem nada de espírita nisso, né? Mas o Daniel Goleman estava falando nessa entrevista que eles fizeram uma pesquisa com pessoas que meditam muito ou que vivem uma vida de conexão com a espiritualidade maior do que as pessoas normalmente, né? E ele falou que medindo a pessoa normal, eles viram que em determinados momentos, por exemplo, às vezes eu tô falando uma coisa aqui e alguns de vocês estão falando assim, olha, é verdade. E quando você tem esses aha moments, né? Esses insights, ele falou que o cérebro da pessoa entra num estado que ele chama de estado gama, que é um estado de vibração mais elevada, que ele está fazendo uma conexão com uma coisa assim, uau, você está fazendo uma conexão. E ele falou que isso numa pessoa normal dura mais ou menos alguns segundos ou alguns minutos. E aí eles pegaram essas pessoas que meditam, trouxeram as pessoas da Índia, lá nos Estados Unidos, essa pesquisa, né? Trouxeram aqueles gurus lá da Índia que às vezes meditam e trabalham vibrando pela humanidade, né? E conectaram a máquina neles. E eles falaram que o tempo inteiro eles estão em estado gama. O tempo inteiro eles estão conectados com uma coisa maior. Então, em tudo que eles fazem, eles estão conectados com uma coisa maior. Não é interessante isso?
Então, quando Jesus fala que quando a gente está fazendo alguma coisa, para a gente fazer isso em conexão com... Nós somos co-criadores. Vocês entendem? Nós estamos aqui no planeta e nós temos a possibilidade de contribuir com Deus em tornar esse lugar um lugar melhor. Aí você fala assim, Ellen, isso aí, né? Será? Gente, o fato de você não jogar lixo na rua, você está contribuindo para um mundo melhor. Porque se todo mundo tivesse essa atitude, o mundo seria melhor. Então nós somos, isso é um exemplo pequeno, né? A mãe que cuida do filho, que procura estudar a melhor forma de educar aquela criança ou aquelas crianças, de ter um bom relacionamento com as pessoas, com o marido, a pessoa que faz esse trabalho, ela está co-criando um mundo melhor. Então, quando a gente vai fazer alguma coisa, não é verdade? A gente tem que entender que a gente está contribuindo para o trabalho que Jesus está fazendo nesse exato momento. Então, a espiritualidade, que são as coisas do ser, né, que a Lírio Cirqueira Filho fala, eles estão conectados com o nosso fazer. Então, na hora que você está indo trabalhar, você entende o propósito maior que tem por trás daquilo. Ou quando você está conversando com uma pessoa que está passando por uma situação difícil, você não está ali só ouvindo ou tipo, ok, é meu amigo, vou escutar. Não, você tem uma oportunidade de ajudar aquele irmão com uma palavra, se você tiver conectado com esses valores que você já desenvolveu internamente, né? Então vamos continuar aqui porque, né, a gente só tem meia hora. Se você for olhar o ter, ele fala que o ter também tem que estar associado com um propósito. Então, assim, por quê? Por que nós queremos ter uma casa confortável? Não tem nada de errado ter casa confortável, já falei, né? Porque eu quero conforto para mim, para minha família, porque é ótimo você poder olhar pela janela e ver um jardim bonito, por exemplo. É ótimo você chegar na sua casa e falar assim, que casa linda, né, que eu tenho. E casa linda é relativo, né, gente? Às vezes o que eu acho lindo, outra pessoa não vai gostar. O que ela acha lindo, eu não vou gostar. Então, mas como é importante isso? Agora, se for por outras razões, e o Alírio de Cirqueira Filho fala, que eu nem tinha pensado, e se a forma como você consegue o dinheiro não é lícito, então aí que você tem que começar a se questionar se está conectado o ter com o ser. Porque às vezes tem coisas que não são ilícitas, e ele dá um exemplo, por exemplo, a pessoa que vende armas. Na lei humana não tem nada de errado, essa pessoa não está fazendo nada de errado. Mas será que esse é o trabalho ideal para o ser humano, entendeu? Então, assim, tem questões éticas mais sutis, que não tem nada a ver com a lei dos homens, mas que está ligada à lei divina, né? Quando a pessoa faz uma propaganda de um determinado jeito em oposição a um outro jeito, sabe? Isso daí você está ganhando dinheiro, mas será que isso é a forma ética de você ganhar dinheiro para comprar suas coisas? Então esse é o questionamento quando a gente vê no ter. E ele fala que muitas pessoas, e eu vejo isso também, até eu mesma, né? Que de vez em quando a gente esquece, a gente acha que a gente está vivendo os nossos valores espirituais quando nós estamos, por exemplo, aqui, todo mundo assistindo, então nós estamos vivendo nosso valor espiritual quando a gente vai na casa espírita, quando a gente faz o culto do evangelho no lar, quando a gente faz as nossas preces, às vezes quando a gente faz um voluntariado, e o Alírio de Cirqueira Filho até questiona, né, que mesmo quando a gente faz voluntariado, a gente tem que realmente entender o que está por trás disso. E não no sentido de crítica, porque naquele livro Boa Nova, Jesus fala para Pedro, quando ele fala que Pedro vai negar ele 3 vezes, ele fala para Pedro, está no Boa Nova, que o ser humano ele é mais ignorante do que perverso. Então, às vezes, a gente faz as coisas porque a gente realmente, pela forma como nós fomos criados e pelas várias vivências, de várias experiências de vida,
a gente tem determinadas atitudes. Não é porque a gente é mal, mas é porque a gente desenvolveu aquele sistema de defesa. Agora, isso não justifica que a gente continue desse jeito. Entendeu? A gente tem que ter paciência com a gente, mas a gente tem que começar o nosso trabalho de transformação moral, né? Então, se a gente conseguir conectar, igual ele falou, aquilo, a busca pelo ter, o desapego. Então, por exemplo, se eu perdesse tudo que eu tenho e tivesse que começar do zero, como que é que seria que eu reagiria a isso, entendeu? Porque nós vamos perder tudo quando a gente desencarnar, nada disso a gente vai levar. Por isso que ele fala, junte os tesouros do céu, que são os valores eternos, porque isso a gente vai carregar com a gente para sempre. E então, quando vocês forem fazer a questão dos valores, você fala assim, ai meu Deus, mas é um trabalho, né? Sim, mas você tem que pensar que coisas que você aprende nessa vida, você está carregando para o resto das suas vidas, se você aprende verdadeiramente. Se você aprende verdadeiramente, você carrega para todas as suas vidas. E então, voltando lá para o que Jesus falou, né, através da narração de Tiago, no capítulo 6, Mateus, ele termina falando o seguinte, e eu vou ler também, né, porque fica mais fácil, que ele começa a falar sobre a busca pelo ter e a preocupação excessiva, né, que às vezes as pessoas têm. E ele fala assim, busquem primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas por acréscimo. Então, a gente não pode levar completamente ao pé da letra, como se a gente fizer buscar só as coisas espirituais, que as outras coisas vão entrar na nossa vida naturalmente. Mas se você trabalha, se você faz as coisas alinhadas com os seus valores eternos, e em cada situação que você vivencia, ou no seu trabalho, ou não importa, na rua, se você entende o propósito maior que você tá ali, que você é um co-criador, que você, na hora que você faz uma coisa de um jeito ou de outro, você está contribuindo para um mundo melhor ou não, quando você faz assim, as coisas, as chances, as oportunidades aparecem. Então pode ser que seja uma intuição que venha na sua cabeça, pode ser que você decida tomar, em vez desse caminho, hoje esse daqui, e aí acontece uma coisa que vai te beneficiar de uma coisa que você estava, precisando ou querendo se melhorar, buscando se melhorar. Eu falo de tudo que eu já li, que quando você põe um propósito, por isso que eu falo das metas espirituais, você fala assim, eu quero trabalhar paciência. Eu não recomendo trabalhar paciência, não, mas eu quero melhorar a minha paciência. Ou então, eu quero melhorar a forma como eu me relaciono com as pessoas. Então, vai sempre isso que eu falo, que quando você está num propósito, você está conectado, tem esse entendimento de que a vida não é só isso, né? A gente está aqui para aprender e desenvolver, que as oportunidades, elas aparecem na nossa vida. Às vezes não da forma exata que a gente imagina, mas normalmente são formas assim maravilhosas. É um livro que alguém te dá, que vem falando aquilo, ou alguém do meio do nada tá falando e a pessoa fala uma coisa que você fala assim, ai, ok, tá alinhado com aquilo que eu tô buscando para mim. Ou então recomenda alguma coisa, ou então você escuta um podcast de alguma coisa, um vídeo, e você vê aquela mensagem porque você tá buscando aquilo. Então, para finalizar, eu vou recapitular o que a gente falou, porque a gente, em meia hora, às vezes é difícil colocar tudo que a gente tinha para falar. Então, nós temos coisas que nós valorizamos e que nós vivenciamos. E tem coisas que nós valorizamos, mas a gente ainda não está vivenciando. E o pior é que a gente não está nem dando conta de que a gente não está vivenciando. Às vezes a gente acha que a gente vivencia, mas a gente não está vivenciando. Então é muito importante que no nosso processo de melhora pessoal, de transformação pessoal, não importa o método que você usa, é importante você separar um tempo, e aí eu sugeri início do ano, né, porque a pessoa normalmente já faz um balanço mesmo da vida, né, no início do ano, que você
estabeleça metas espirituais para você mesmo. E todos nós sabemos alguma área que a gente tem que a gente precisa de aperfeiçoar. Senão a gente escuta aquelas pessoas que não gostam muito da gente, que elas vão falar rapidinho o que a gente precisa de melhorar, e a gente escuta, vê se procede e começa a trabalhar aquilo dentro da gente. E dê tempo pra gente implantar aqueles valores que a gente quer implantar na nossa vida. Por quê? Porque às vezes é uma questão de, por exemplo, se eu não consigo nem ver que eu sou, a forma como eu me comunico é muito rude, vamos dizer assim, que eu sou muito seca na forma como eu me comunico, se eu não consigo ver isso, então o primeiro passo, às vezes uma meta de curto prazo, de 1 ano, é eu perceber que eu faço isso e o que acontece com as pessoas quando eu faço isso. Aí você fala, mas 1 ano, Eli, para perceber? Sim, 1 ano, mas se a gente acabar com isso, né, gente? Não vale a pena esse 1 ano que a gente ficou, né, identificando aquilo e já começando a transformar aquilo? Então, Jesus, ele traz pra gente que nós devemos guardar ou juntar tesouros que nós vamos levar conosco, são tesouros da alma. E que a gente deve vivenciar isso no nosso dia a dia. Não é porque eu não estou na casa espírita, ou numa igreja, ou num templo, ou fazendo o que for religioso, que os valores espirituais que eu tenho não devam ser usados, que a gente constantemente é chamado pelos bons espíritos para contribuir. Então, se a gente estiver em sintonia, quando a gente está atravessando, quando a gente está limpando, cozinhando, por exemplo, a gente consegue fazer um a mais do que uma pessoa normal, que às vezes está ali cozinhando, pensando nos problemas, e a pessoa que está ali cozinhando e pedindo para os espíritos fluidificar aquela comida, porque vai alimentar aquelas pessoas que estão ali, não é verdade? Então eu espero que isso tenha sido de valor para vocês, que a gente olhe para a gente mesmo, identifique onde é que nós estamos colocando a nossa energia e se onde a gente está colocando a nossa energia é onde a gente gostaria de colocar a nossa energia, não é verdade? Então, ó, um ótimo ano, eu vou ver todo mundo, mas um ótimo ano para todos vocês. E lembrando que até fevereiro as nossas palestras vão ser só em português. Então, vamos aproveitar então esses momentos finais para poder ligar com o alto para receber as vibrações de carinho dos nossos irmãos maiores, tá bom? Então, vamos nos conectando com a espiritualidade maior que está presente em cada lar de cada um de nós que está aqui escutando, pedindo que abençoe o nosso lar, que a todas as pessoas que aqui vivem. Mas vamos elevando os nossos pensamentos para pedir para nossa família humana, pela nossa querida, o planeta Terra e a humanidade, que sabemos que somos todos irmãos, vindos de um mesmo Pai. Pedimos aos bons espíritos que levem essas vibrações de amor que saem de nossos corações para todos os lugares de sofrimento no nosso planeta, sejam de pessoas encarnadas ou de espíritos desencarnados, que eles possam receber esse consolo e esse conforto em forma de vibrações amorosas. Nós elevamos também o nosso pensamento com muito amor para todas as pessoas que estão trabalhando para ajudar as pessoas que estão em sofrimento, seja por doença, seja por situação de dificuldade, de violência, de guerras, de conflitos. Esses trabalhadores que estão na frente desse trabalho, enche o coração deles de fé, de esperança, dessa certeza de que tudo está sob o comando divino. Nós pedimos também por todos os espíritos que nesse momento
estão pensando em alguma coisa mais trágica, pensando em tirar a própria vida, que eles possam receber nossa vibração amorosa, que possa fortalecer a fé e a esperança também no coração dessas pessoas. Nós pedimos por todos os governantes do nosso planeta, para que eles possam entender a importância do papel que eles têm, que eles possam tomar as decisões acertadas, conectadas com o ser deles. Nós pedimos também por todos aqueles que nós temos dificuldade no nível pessoal de nos entender com eles. Nós pedimos por todas aquelas pessoas que nós prejudicamos. Pedimos agora por todos aqueles que nós amamos, a nossa família, os nossos amigos. Pedimos por todos os participantes da nossa querida casa, por Steven, e por todas as outras casas espíritas da Austrália. E finalmente nós pedimos a Deus que nos abençoe, nos proteja, e que a gente possa realmente vivenciar os valores que o Cristo nos deixou no nosso dia a dia. Fique sempre conosco, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, gente. Feliz Ano Novo. Eu tô vendo que gente falando Feliz Ano Novo. Muito obrigada a todos e até a próxima vez, tá? Um beijão.